Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva ao Monte Castelo e à pequena vila de Abetaia. A luta do Brasil na Itália é marcada por momentos épicos, histórias que devem ficar imortalizadas na trajetória do nosso país. Não foi pouco o que o Brasil conquistou ao lutar nas montanhas da linha gótica, localizadas exatamente no Monte Apenino, no norte da Itália. A determinação dos nossos soldados em superar as dificuldades de lutar contra um inimigo feroz, um clima inóspito e uma terra desconhecida foram épicas. Os lugares onde o Brasil lutou na Itália ficaram marcados pela nossa passagem. E lembre-se, a gente tem um roteiro do Viagem na História onde fazemos parte dessa rota dos brasileiros. Nesse roteiro, começamos, porém, antes da chegada do Brasil, já nos combates em que os aliados se envolveram na Itália. Anzio, Monte Cassino, Caserta, o resgate de Mussolini no Gran Sasso, são alguns dos locais que nós visitamos. E depois a gente marcha para o norte da Itália e visitamos então os locais onde os brasileiros lutaram. Esse roteiro nós fazemos todos os anos, sempre no mês de abril, e terminamos em Montese, nas celebrações do Dia da Libertação da Itália. Se você quiser ir conosco no próximo grupo, entre em contato o mais rápido possível e garanta sua vaga. O grupo é pequeno, então são poucas vagas disponíveis. Será um prazer ter a sua companhia seguindo os passos da Segunda Guerra Mundial na Itália. Abetaia é um nome familiar na história da Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália. A vila era um grupamento de algumas pequenas casas que estavam semi-destruídas e abandonadas pelos italianos e que se localizavam ao redor do Monte Castelo. A vila de Abetaia, pela sua localização estratégica, era defendida pelos alemães como seu ponto primeiro, ou seja, como o ponto de passagem para quem quisesse tomar o Monte Castelo. Quem quisesse transpor os Apeninos naquele pedaço da Itália deveria obrigatoriamente que passar por Abetaia. Por isso e por outras razões, os alemães não abriam mão de Abetaia, ou melhor, de toda a vizinhança de Abetaia, que estava no final de 1944, toda protegida por casamatas e pontos fortes construídos pelos alemães. E foi neste local que a Força Expedicionária Brasileira sofreu pesadas perdas e por várias vezes tentou ultrapassar esse obstáculo e tomar o Monte Castelo. Um dos lugares mais marcantes nessa jornada que os brasileiros fizeram foi exatamente a conquista do Monte Castelo. No Monte Castelo, os brasileiros tiveram que superar todas essas dificuldades e conquistar uma posição extremamente bem defendida pelo melhor soldado defensivo que existia na Segunda Guerra Mundial, os alemães. Bem ao lado de Monte Castelo fica a pequena vila de Abetaia, e ali aconteceu também um episódio marcante. Mas vamos primeiro visitar o Monte Castelo. Este foi o cenário de batalhas importantes durante o inverno de 1944 e 1945, quando a FEB lutou contra posições alemãs na linha gótica. E nós tivemos a oportunidade de participar tanto da cerimônia no Monte Castelo, aonde os integrantes do grupo do Viagem na História tiveram a honra de colocar a coroa de flores aos pés do monumento, especialmente os filhos dos pracinhas que participaram da nossa turma. Vamos saber do Sidney e do Ronaldo como foi participar dessa cerimônia e fazer a homenagem depositando a coroa de flores ali aos pés do monumento do Monte Castelo. Primeiro você, Sidney. Foi emocionante, foi um feito extraordinário. Jamais imaginava que um dia estaria aqui onde o meu pai combateu. Realmente a emoção como conta daquele momento sublime que eu projetei a imagem do meu pai. Sim. Na frente. Um pleito de gratidão a tudo que ele fez, tudo que fizeram. É muito emocionante. Muito bem. Saber também do Coronel Renato, dá licença aqui, Ronaldo,
Como foi a emoção de fazer essa homenagem? Gratidão mesmo, como o Ronaldo e o Sidney falaram. Não só ao meu pai e ao Sargento Leal, que é o pai dos dois, mas a todos os 25 mil brasileiros que estiveram aqui na Itália. Gratidão a todos eles, a todos, indistintamente. Sim, muito bem. E você, Ricardo? Também. Estou aqui representando a família, né? Sim. Do soldado Carlos Couto, meu tio. Uma pessoa assim espetacular, um homem muito bom e que é emocionante. A gente fica sem palavras. Eu nunca pensei de um dia estar aqui e poder prestar essa homenagem a ele, esse carinho para ele, né? Mas parabéns a vocês por estarem aqui, né? Por terem despendido tempo, dinheiro, esforço e estarem aqui hoje. Com certeza vocês não só fizeram uma homenagem, mas como também vão carregar esse momento para a vida, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Coronel, como foi participar dessa cerimônia aqui no Monte Castelo? A emoção surgiu. Sim. Fiquei pensando no meu primo e... O seu primo que combateu aqui? Combateu. Desde do desembarque lá em Anzio e toda essa frente que vieram tomando as posições alemãs, ele estava junto. Sim. Né? E o êxito de chegar e conquistar o Monte Castelo, então eu estou muito emocionado por isso. E ele participou da luta aqui no Monte Castelo? Sim. Desde Anzio, desde Cassino até aqui de Monte Castelo. Certo. Muito bem. Parabéns pela homenagem. Obrigado Mariano, obrigado a todos e realmente eu estou muito emocionado. O que eu estou sentindo aqui, eu vou chegar no Brasil e chegar para minha prima assim, o seu pai foi homenageado. Muito bem. O fato é que nenhum pracinha, nenhum soldado brasileiro, seja de que unidade fosse, pôde esquecer naqueles duros tempos o nome de Abetaia. Ali, na subida do morro, muito sangue brasileiro foi derramado. Jovens soldados deram suas vidas em defesa do Brasil e centenas desceram as encostas feridos. Abetaia, um chão traiçoeiro, onde milhares de minas e armadilhas foram espalhadas sobre o terreno pelos alemães, à espera da próxima patrulha ousada brasileira que se aproximassem daquelas casinhas de pedra transformadas em poderosos fortins pelos nazistas. Esse pequeno grupamento de casas, a vila de Abetaia, estava infestada de alemães que fortificaram as casas de pedra e minaram todo o terreno. Foi nesse cenário que os 17 de Abetaia subiram. Mas antes tivemos que conquistar o Monte Castelo. Esse pequeno grupamento de casas passou, no final de 1944, de mãos em mãos, tanto de brasileiros quanto de seus inimigos, os alemães. E isso várias vezes. Os alemães levaram vantagens, pois eram mestres insuperáveis no aproveitamento estratégico do terreno. Mas algumas vezes, audaciosas patrulhas brasileiras conseguiram expulsá-los, mas não para sempre, até que o Monte Castelo fosse definitivamente tomado. Ali atrás é um Monte Castelo. Ali existiam 3 posições alemãs de metralhadoras que varriam essa área, que a gente pode chamar de terra de ninguém, pois os brasileiros estavam na casa de Guanella, que está ali, ou atrás da elevação, protegidos dos tiros alemães. Atravessar esse campo hoje, todo verde e amarelo, é bem pacífico, tranquilo, o clima está agradável, o som dos pássaros, enfim, está muito gostoso. Mas, durante a Batalha do Monte Castelo, isso aqui era um inferno. O chão estava completamente coberto por buracos de munição de canhões, da artilharia que explodiam aqui, tentando impedir o avanço dos brasileiros. E arriscar-se por esse terreno era muito complicado.
mas as patrulhas brasileiras continuavam indo em direção ao Monte Castelo, localizando as posições alemãs. E assim ficou durante toda a Batalha de Monte Castelo. Durante todas as tentativas, foram 4 tentativas, só conseguimos subir um monte na 4ª tentativa. A Casa de Guanella fica bem ali. Ali era o ponto onde os brasileiros aguardavam as ordens para avançar, ou seja, aguardavam a morte. E muitos morreram cruzando esse campo, terra de ninguém, e subindo o Monte Castelo. Vamos lá conhecer a Casa de Guanella. A Casa de Guanella, ela continua do jeito que estava aqui na Segunda Guerra Mundial. Toda de pedra, algumas marcas até de tiro nela. Está bem cuidada, tem moradores. Os cães estão até assustados com a nossa presença, mas aqui brasileiros ficaram se preparando para tomar o Monte Castelo. Se abrigaram do frio, ali se alimentaram e saíam ocasionalmente em patrulhas em direção à posição alemã. Este é mais um lugar marcante na presença brasileira aqui na Itália, Casa de Guanella. A narrativa sobre os 17 de Abetaia é marcada por pontos que coincidem e pontos que divergem. Nós estivemos no local onde os 17 foram vitimados e ouvimos uma versão um pouco diferente da história, principalmente do local onde eles foram atingidos. Vamos ver. E ali ficou registrado para sempre a história de um grupo de bravos. 17 brasileiros que não voltaram. Morreram no cumprimento do dever e morreram de maneira anônima, dando suas vidas pelo Brasil, envergando a farda verde-oliva do Exército Brasileiro. Era uma noite triste, sem estrelas, escura, molhada por uma chuvinha miúda. E no silêncio da frente de batalha, de vez em quando, uma luz colorida riscava o céu, iluminando vagamente os arredores do Monte Castelo. Era o dia 12 de dezembro de 1944 e a Força Expedicionária Brasileira, pela segunda vez, não conseguira tomar o Monte Castelo. O número de soldados atingidos fora alto. Centenas de brasileiros gemiam nos hospitais e outros estavam silenciosos, caídos no campo de batalha. A chamada feita logo após a segunda tentativa de tomar o Monte Castelo foi marcada pelo silêncio. Centenas não respondiam. Ou então alguma voz dizia, morto, ferido, desaparecido, e a chamada continuava. Semanas depois, muitos dos desaparecidos iam sendo encontrados, seus corpos caídos, ou então a notícia de que estavam prisioneiros. Um mistério, porém, intrigava os comandantes do Regimento Sampaio e do Regimento Tiradentes e também do Regimento Ipiranga. Ninguém sabia do paradeiro de 17 soldados. A última vez que tinham sido vistos, avançavam em direção à Abetaia, um amontoado de casas de pedras no flanco direito do Monte Castelo, quase no alto. Neste local, os alemães tinham colocado artilharia, casamatas e numerosos soldados, que barravam o caminho de quem se aventurasse a chegar àquele ponto no Monte Castelo. O tempo foi passando, a neve cobria todo o campo de batalha e em certos lugares chegava ao joelho de qualquer pessoa. Num espaço de 2 meses, patrulhas vasculhavam a terra de ninguém e com a queda das temperaturas, até as patrulhas foram diminuindo e ninguém mais ouviu falar nos 17 desaparecidos. O que se murmurava era que os 17 tinham se bandeado para o inimigo. Chegou finalmente o dia 21 de fevereiro de 1945, quando as tropas brasileiras finalmente tomaram e ocuparam o Monte Castelo. No alto do monte foram encontrados alguns dos nossos soldados que conseguiram chegar àquela posição, mas não puderam voltar. Terminada a batalha, o capelão do Regimento Sampaio, João
Filson Sorren, o reverendo Sorren, que era tenente, foi percorrer o campo à procura dos que tombaram. E já ia terminando a sua missão quando alguém lhe sugeriu que fosse até Abetaia, onde duros combates tinham ocorrido. Ele vai e vê, em certo lugar, algumas silhuetas sobre a terra, agora sem neve. Ao aproximar-se, seus olhos tremeram e caiu de joelhos em uma prece fervorosa. Em formação de combate, próximo das casamatas dos alemães, que agora estavam vazias, encontravam-se os corpos de 17 soldados brasileiros, os 17 de Abetaia. No ataque ao Monte Castelo, tinham sido colhidos por granadas e rajadas de metralhadoras. Estavam todos de frente para o inimigo, e muitos ainda seguravam o gatilho da arma. À frente de todos, com a boca aberta, como que para comandar sua última ordem, o braço direito esticado, apontando o objetivo, estava o sargento Luiz Rodrigues Filho. E caído, junto com ele, numa vala, outros 16 soldados. Heróis esquecidos, agora encontrados, que escreveram nos Apeninos a epopeia dos 17 de Abetaia. Monte Castelo está logo aqui, estamos caminhando na encosta atrás do monte. Aqui fica a pequena vila de Abetaia. Entre Monte Castelo e Abetaia, uma patrulha com 17 brasileiros caminhava exatamente neste local. E a patrulha foi atingida por balas alemãs. E caíram e ficaram aqui, os 17 juntos, que foram encontrados posteriormente. O massacre dos 17 de Abetaia, e pode ser chamado de massacre, é outra página triste da FEB aqui na Itália. Os 17 foram encontrados com um tiro nas costas, o que presume-se foi uma execução. Ou então morreram combatendo e o tiro foi de misericórdia, para certificar que estavam mortos. De uma forma ou de outra, aqui em Abetaia existe um monumento que homenageia os 17 que tombaram gloriosamente nessa campina. Mas ao visitar o monumento aonde marca o episódio dos 17 de Abetaia, encontramos um morador de Abetaia, o Silvano. O Silvano vive em Abetaia desde que era criança, e seus pais já viviam ali antes dele. Apesar da aparência simples, eu até o confundi com um camponês, um agricultor daquela região, Silvano é professor aposentado da Universidade de Bolonha. Enfim, é uma pessoa muito esclarecida. E nos passou algumas informações importantes, especialmente sobre o local aonde os 17 soldados brasileiros foram encontrados após o fim do inverno. Tem coisas que você, por mais que pesquise na internet, que leia livros, diversos autores, veja documentários, mas tem coisas que você só descobre vindo no campo de batalha. Por isso que o Viagem na História gosta de fazer essas excursões, para que a gente possa, a cada viagem, descobrir fatos novos. Hoje, para nossa surpresa, conversando com o Silvano, morador aqui da região e cuja família está aqui há centenas de anos, ele nos contou uma outra visão dos 17 de Abetaia. Aqui foi o local onde os corpos foram encontrados. Estamos um pouco acima daquela campina onde está o monumento. Os corpos ficaram insepultos por 2 meses, preservados pelo frio e pela neve. E ao encontrá-los assim, a comoção entre os presentes foi muito grande. Quase todos estavam sem munição, o que faz acreditar que lutaram até o último tiro. Os 17 estavam em patrulha e foram atingidos por trás por uma rajada de metralhadora alemã. Infelizmente, morreram todos. E os corpos foram atirados pelos alemães nesta vala. Foram todos encontrados dentro deste buraco, desta vala que mais parece
uma grota natural onde no inverno jorra a água da montanha, com o degelo da primavera. Os 17 então foram encontrados nesse local. A partir desse momento ficaram conhecidos e eternizados na história militar brasileira como os 17 de Abetaia, que era exatamente a posição defendida aos pés do Monte Castelo. Todos eles tinham uma média de idade de apenas 23 anos. Essa descoberta colocou uma névoa na história do que aconteceu ali. A princípio, se supôs que todos fossem de uma única unidade, mas depois, ao serem identificados, comprovaram que alguns pertenciam a outras unidades brasileiras que também participaram do ataque ao Monte Castelo. Conhecer os caminhos da vila de Abetaia, seguindo as pegadas dos soldados brasileiros, foi algo que nos emocionou bastante. E para nós poder honrar a memória desses soldados, e especialmente dos 17 de Abetaia, é um motivo de satisfação e de compromisso com a nossa história, que é o que a gente faz bastante aqui no canal. Temos compromisso com a história. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um like, deixar o seu comentário sobre o que achou da história e também se inscrever no canal se não está inscrito. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História e que pode te levar a uma viagem na Normandia. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte! Era isso que eu tinha por hoje e eu volto logo com mais histórias. Até mais!